Ora viva, bem-vindos a mais um programa da Lusac TV. Ludmila, hoje estás muito linda, cheira-me a Natal. Obrigada. Vou dar um pezinho de dança numa dessas festas de Natal. Ok, mas antes de ir tens que dizer qual é o programa para hoje. Claro. Então qual é? Portanto, nós temos a cápsula médica com o Dr. Gregório Zlotnick, temos também o seu ponto de vista e uma entrevista com o Padre José Maria Cardoso, da Missão Santa Cruz. E é para não esquecer que vamos ter a continuação da reportagem sobre a visita do Presidente Regional dos Açores a Montreal. E vamos também ter uma reportagem sobre os 36 anos do Clube Oriental Português de Montreal, que tu própria foste fazer. Isso mesmo. Por conseguinte, fique connosco. Até já. Até já. Vasco Cordeiro, Presidente do Governo Regional dos Açores, esteve de visita a Montreal. Ele participou numa atividade na Igreja Santa Cruz, visitou a Casa dos Açores, onde houve um jantar, e encontrou-se também com os empresários da comunidade. Depois viajou para Winnipeg. A Lusac TV teve tempo de o entrevistar. Bom, tenho fundamentalmente a apresentar uma região que é diferente, uns Açores diferentes dos Açores que muitos deixaram na década de 50, na década de 60, uns Açores que ao longo de quase 40 anos de autonomia fizeram também o seu caminho na criação de infraestruturas na área do turismo, da educação, das vias de comunicação, que hoje são parte da União Europeia e que desse ponto de vista têm também uma atratividade que deriva da sua integração nesse espaço maior de cooperação entre Estados e que têm setores económicos que estão a despontar, cito-lhe dois, por exemplo, o caso do turismo, o caso do mar, e que podem ser boas oportunidades de investimento que também são acarinhadas pelo Governo dos Açores. As minhas primeiras palavras são naturalmente para saudar o Sr. Embaixador, o Sr. Cônsul, o Manuel e todos aqueles que colaboraram com a realização deste evento. What I'm trying to do right now is rescuing history, saying that right now the Azores have opportunities to welcome them, to promote, to make the Azores more known, but also to try to establish a better way to organize the touristic products we have to sell. Exists 4 canning industries operating in the Azores. The main international markets are Italy and Spain. It's something from Canada to the Azorian people. Foi um trabalho que se fez rapidamente, porque fomos convidados a fazê-lo rapidamente. Tivemos uma panóplia de empresários, tanto da comunidade portuguesa como da comunidade quebequense, muito interessantes, pessoas que vieram aqui ouvir efetivamente as oportunidades de investimento que hoje os Açores oferecem, não só no investimento local, mas também como no investimento internacional. Falando com as pessoas que aqui tiveram, toda a gente está satisfeita. Há muito trabalho para fazer, claro, como tu podes imaginar. E foi essa, de facto, a intenção. Foi um abrir as portas, foi um abrir as mentes, foi um abrir um conhecimento para que nós possamos dar a conhecer aos nossos compatriotas quebequenses o que é os Açores, o que os Açores têm para oferecer hoje. Fiquei extremamente contente que, efetivamente, através do movimento da Jardin e a Caixa Portuguesa, nós tivéssemos conseguido organizar este evento aqui na Casa do Movimento da Jardin, através do seu Centro de Valores Mobiliários. Fiquei também extremamente contente em poder ter a colaboração do Movimento da Jardin para organizar em 2015 a missão comercial aos Açores, a partir daqui do Quebec. Apesar do que o Manuel diz, houve alguma contestação, sobretudo em termos das viagens da SAP. Sim, para mim não são contestações, mas preocupações que foram levantadas. É uma preocupação legítima, porque efetivamente nós já há muitos anos
que solicitamos que se possam ter viagens de ligação diretas para os Açores. Eu compreendo a parte económica da exploração disso, mas eu também já falei com quem direito, especialmente com o meu amigo, o Carlos Botelho, e disse-lhe que, efetivamente, se nós queremos um mercado, também temos que criar esse mercado. Não é uma avenida só de um lado, portanto, tem que ser uma avenida que dê para os dois sentidos. Estou inteiramente de acordo com as observações que se fizeram, se bem que, ainda hoje, também, rapidamente, como mencionou o nosso amigo Luís Miranda, também é fácil ir aos Açores no que diz respeito ao negócio. No que diz respeito ao turismo é um pouco mais complicado e ele apresentou um problema bastante concreto, que é a estrutura tarifária da SATA, que é alguma coisa que tem que se tratar e que se tem que trabalhar em conjunto com a SATA e com o próprio Governo Regional dos Açores, que tem que ajudar as suas comunidades açorianas aqui residentes para que tenham uma muito mais facilidade de viajar aos Açores. Portanto, não foi eu achei que foi uma boa oportunidade de trazer essa preocupação ao Sr. Presidente. Se tivesse de investir, em que ramo é que o faria? Eu acho que é que falta aos Açores é a hotelaria e a restauração de nível internacional. E seria nesse ramo que é a minha especialidade, não é? Não iria em outras áreas quaisquer, embora o vinho acho que é algo a explorar também. O problema daqui, o transporte daqui para São Miguel ou para os Açores, há um problema. A SATA gosta de jogar com os números, tal e qual que quando vamos ver os preços, um dia é 600, os outros dias mudam para $1000. Quer dizer, é uma flutuação totalmente fora do normal. Eu penso que eles devem de controlar esses preços e, ao mesmo tempo, dar mais voltas ou mais frequência aos Açores. Assim, como o Governo Regional disse, que eles querem ter pessoas que visitem mais os Açores, turismo, etc. Portanto, desta maneira, tem que ter mais transportes ou mais outras médias de transportes para ligarmos em breve e não levar 2 dias a chegar lá. Apesar de tudo, penso que há possibilidades do Leonardo investir nos Açores. A gente nunca sabe, há possibilidades de investir em qualquer parte do mundo. Os Açores seria agradável porque nasci lá e gostaria de fazer qualquer coisa, mas quer dizer, esse mês marca 50 anos que os meus pais emigraram para aqui. Portanto, eu penso que depois de 50 anos é preciso começar a fazer uma coisinha para dizer assim, nós já voltamos a fins de meio século, não é? Essa reunião acho que é bom. Com isso, falamos de tudo, de investimentos. Os Açores podem exportar pouco, mas também nos Açores tem uma mão de obra muito boa também, compreendes? Tem coisas que também deviam de mais para pessoas também de investir lá, de repente, fábricas manufaturárias e tudo. A transformação de leites, já se sabe que a transformação de leites. O que é São Jorge é o parmegiana português, o que é São Jorge. E já se sabe que, pronto, tem coisas aqui. Agora, se for para ver para os voos, já sabe que tem sempre aquela complicação com a SATA. Uma empresa que está lá para fazer dinheiro, é certo, mas também da sua estratégia que está atual dos preços e aquilo eu penso que não dá certo. Tu sabes que quando eu organizava as viagens, o pessoal tudo que já for lá querem todos voltar. Tem essa possibilidade, mas já sabe, queres organizar um grupo. Começas com um preço a 600 e acabas com um preço a $1000, já não dá. E mesmo para as famílias portuguesas que querem ir voltar, que é da saudade, o turismo da saudade, isso também, não se esqueça, assim que os portugueses vão lá, deixem muito dinheiro lá, na economia açoriana. Não só vão para a casa da família, também vão levar ofertas, vão levar a família para os restaurantes e coisas assim. Já evoluiu muito, já não é como antigamente. Antigamente as pessoas, os portugueses que iam lá, iam para a casa da família e ficavam em casa da família. Agora não, eles levam as famílias para fora, para os restaurantes e coisas assim. Deixem dinheiro lá. E eu lembro-me, assim que eu organizava as viagens, a gente tinha fim do estudo, é uma média de $3.500 que a gente deixava lá numa semana. É muito dinheiro. E é por isso que eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Quer dizer que essas viagens não são para voltar a promover? Não, por enquanto não é com os preços, não é com a estratégia que a SATA tem. Agora, como é que podes viajar sem mala, aquela estratégia das malas que eles têm, que é muito, não é abordável, compreende? Uma pessoa que vai lá, gasta dinheiro lá, tem que trazer mais uma mala, é logo €200. É muito dinheiro, nunca,
Compreendo. Tem coisas que eles têm que ver, eles têm que verdadeiramente ter uma estratégia. Não sei se no Nordeste tu conheces, naquele tempo, o Sam Steinberg. O Sam Steinberg, ele vendia os cigarros a custo, não fazia um cêntimo. Para que é que ele queria que as pessoas entrassem lá nas lojas dele e para comprar outras coisas para gastar? E é a mesma coisa que a SATA tem que fazer. O governo tem que levar pessoal para os Açores, para o mínimo custo, e as pessoas lá vão gastar. Bom, eu tenho ido lá, tu sabes que eu vou lá várias vezes por ano e é sempre o mesmo problema. Não temos a possibilidade, verdadeiramente, os custos. Estou vendo, pronto. Aqui as pessoas vão lá e eu falo com pessoas que estão lá, os hotéis estão vazios, as lojas estão vazias. Quem é que gasta? E eles todos dizem, o norte-americano é que gasta. E é isso que a SATA tem que fazer promoção mais dos voos da América do Norte, que seja da América ou do Canadá. Como sempre, o problema dos transportes. Eu não acho que seja um problema, honestamente. Os transportes são sempre falados quando se trata da comunidade de Montreal, com a comunidade de Toronto e de outras comunidades, mas acho que não é um problema. A SATA, neste momento, fez um investimento muito grande no inverno de 2014-2015. Nós temos 3 partidas de Toronto para Portugal continental e ilhas. E, portanto, neste momento, as taxas de ocupação não são tão boas como nós esperaríamos, porque realmente o mercado é assim o diz, que há certas alturas do ano que é muito difícil por passageiros nos aviões da SATA, mas o trabalho que nós temos feito de promoção tem dado os seus lucros, tem dado os seus efeitos, e julgo que no futuro vamos ter cada vez mais a SATA a cobrir as saídas de Toronto com boas taxas de ocupação. Portanto, aqui no verão continuam os mesmos voos? Neste momento, o que está programado para 2015 é praticamente os mesmos números de voos de 2014. Vamos ver como é que se comporta o mercado, se a gente se vir que as taxas de ocupação se aumentam. Obviamente que a SATA tem que fazer o estudo, a SATA Internacional tem que fazer o estudo neste sentido e melhorar, obviamente, aumentar o número de voos para a saída de Montreal, mas perante os números atuais e nos números dos últimos 3 anos, é muito difícil, depois da época alta, ter capacidade de parar em Montreal e levar 100, 150 pessoas, ou 100 pessoas, ou 70 pessoas, porque realmente não é esse número de pessoas que está sendo transportado com os nossos acordos que temos com o WestJet. Olha, eu considero que o balanço é muito positivo por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque permitiu ao Presidente dos Açores ter contacto com a realidade dos açorianos e dos portugueses. E, por outro lado, também houve esta reunião em que, com agentes económicos, canadianos e luso-canadianos, em que se apresentou as potencialidades dos Açores, as potencialidades económicas e as potencialidades para receber investimentos. Portanto, eu penso que foi uma reunião importante que terá certamente resultados no futuro. Pelo menos foi aquilo que eu deprendi da reunião que houve. Oui, c'était un plaisir pour le mouvement Desjardins, dans le fond, de pouvoir être l'autre d'une présence comme ça du président Cordero. Et on ne réalise pas, mais dans le fond, cette communauté des Açores, qui est la plus importante parmi la communauté portugaise à Montréal, beaucoup de gens, finalement, se sont présentés pour appuyer cette présence-là. On a discuté d'opportunités entre les Açores et la région de Montréal et le Québec de façon plus globale. Et c'était par l'intermédiaire de la Caisse d'économie des Portugais. Exactement. Vous n'êtes pas sans savoir que la Caisse d'économie des Portugais est une caisse importante dans la région de Montréal. Et M. Linares nous a proposé de prendre la place dans cet événement de façon à faire une démonstration tangible de notre appui à la communauté portugaise ici. C'est une de nos caisses des communautés culturelles peut-être la plus vibrante et on en est fiers. Donc, on s'est même engagé à regarder, à promouvoir les partenariats entre les Açores et le Québec lors d'un échange potentiel, d'une mission potentielle l'an prochain aux Açores. Et autour de ça, qu'est-ce qu'on va organiser? Mais on pense qu'il y a des opportunités. Évidemment, la dynamique insulaire des Açores et les vastes côtes du Québec sur le golfe du Saint-Laurent font en sorte qu'on regardait, on a discuté des biotechnologies marines, des opportunités peut-être de partenariat. Il y a à Rimouski beaucoup de petites entreprises qui sont issues du potentiel que représente le monde marin. Et le président Cordero nous faisait part, dans le fond, qu'ils ont les mêmes préoccupations, les mêmes centres de recherche. Donc, mettre en commun ces opportunités-là
là. Discuter potentiellement comment accroître le transport. Il y a des opportunités en construction. Nous possédons au Québec de grandes entreprises dans le secteur laitier. On est des leaders au Canada. Les Açores sont des leaders au Portugal sur la production laitière, les fromages et autres. Donc là encore, peut-être des opportunités d'investissement de part et d'autre à considérer. Vamos estar hoje à conversa com o Sr. Padre José Maria Cardoso, da Igreja de Santa Cruz, que aproveita esta ocasião que estamos a atravessar, a estação natalícia, para passar uma mensagem a toda a comunidade. Sr. Padre, muito obrigado por ter vindo aos estúdios da Lusac TV. O que é que tem a dizer-nos a propósito da estação natalícia que estamos a atravessar? É uma estação que realmente que eu acho que é um tempo de graça. Eu acho que há comportamentos no ser humano ou que fazem parte da genética espiritual do ser humano e que nós vivemos de uma forma muito especial neste tempo de Natal, que é nós somos mais fraternos, somos mais pacíficos, somos mais solidários, somos mais compreensivos e tudo isso são sentimentos que nós achamos que estão bem e que deviam prolongar-se realmente durante todo o ano. De maneira que eu acho que é um tempo de graça que se vive, quer seja cristão e celebre o Natal, quer se não seja, mas todos nós bebemos de facto estes sentimentos que nós achamos que assim é que devia ser realmente a vida do dia a dia, de maneira que eu vivo este tempo realmente de uma maneira muito especial. Claro, como cristão e sobretudo como padre. Quer dizer que o ser humano precisa de certos ritos, de certas passagens, de marcar certos momentos para fazer pausas, não é? Como no dia temos que parar para dormir, para comer, e ao longo do ano também precisamos destas pausas que nos levam a reencontrar com outras dimensões que não seja a do comes em dia a dia, é isso? Eu acho que é mais do que isso, não é? Porque se nós realmente, a nossa vida do dia a dia é uma vida muito competitiva, onde realmente competem sentimentos e comportamentos que às vezes não nos dignificam muito como seres humanos. Portanto, esta quadra que nos permite realmente ir àqueles valores que são os valores dignos de pódio, aqueles que podem ser medalhados e que nós achamos que esse é que vale a pena, eu acho que nós estamos a reencontrar-nos. Portanto, não é só uma pausa, é um apelo às raízes daquilo que é a dimensão humana, aquilo que o ser humano devia viver diariamente, porque todos nós vimos que realmente a falta de paz é o quebrar daquilo que naturalmente todos nós gostaríamos, que é ter paz, que a falta de fraternidade é um obstáculo realmente para que o ser humano possa caminhar dignamente. De maneira que eu acho que é um tempo em que nós somos convidados a voltar às nossas raízes, a voltar àquilo que é o fundamental em cada um de nós. Se nós olharmos para a história da Igreja, geralmente o fulcro, o ponto importante na celebração anual era a Páscoa, a ressurreição. Exatamente. A celebração do Natal apareceu muito mais tarde na história da Igreja, mas realmente parece que fosse como que o cristianismo tivesse dado uma certa preferência à alegria, ao renascimento, do que à morte. Estou-me a enganar? Não, está corretíssimo. Portanto, os primeiros cristãos, o que é que eles celebraram? Celebraram o domingo, o dia da ressurreição de Jesus. Portanto, a grande novidade é que aquele jovem de 33 anos, que dizia que era filho de Deus, depois apareceu-lhes, eles tiveram a visão do ressuscitado e isso eles começaram a celebrar. Mais tarde é que acharam que, enfim, que esse Jesus que eles celebraram ressuscitado também nasceu, e nasceu em condições muito particulares. O seu nascimento foi um nascimento muito particular. E realmente começou a celebrar-se também o nascimento de Jesus e depois a popularização
do presépio como uma encenação natural do próprio nascimento de Jesus, pois isso deve-se a São Francisco de Assis, como sabemos, portanto, já no século XII, enfim, é a caminhada histórica das celebrações, mas de facto, sim, nós acho que os cristãos vivem o tempo da alegria do nascimento de uma forma diferente, que se vive a paixão, sobretudo que nós os cristãos temos um pouco a tendência, houve um pouco a tendência para se dar muita importância à Sexta-feira Santa, às vezes muito mais do que à manhã de Páscoa, e realmente, pronto, o tempo de Natal é um tempo em que nós encontramos um menino. E eu acho que o menino nos deixa sempre indefesos e nos deixa sempre realmente com uma alegria, porque é a vida nova que surge, é uma vida que surge e que nos deixa sempre com uma alegria que nos desarma, não é? No mundo de hoje, em que o cristianismo continua a ser aquela força motriz, aquela força fundadora dos valores humanos da sociedade, pelo menos ocidental, como é que... E, portanto, que é a religião daquele que dá a face quando te batem da direita ou à esquerda. Como é que encara esta atração, sobretudo por certas franjas da juventude, por movimentos tão bárbaros como aqueles que são noticiados diariamente no Extremo Oriente, o exército islamita, de Goulart? É um regresso, humanamente falando, é um regresso à barbárie. Como é que explica a falta que a Igreja Católica, sobretudo, bem, as igrejas cristãs em geral e a Católica em particular, não tenham sido capazes de ser aquele imã atrativo e tenham deixado esse campo aberto a uma religião tão bárbara como é a dos islamistas fanáticos? Pois, nós estamos a falar realmente um dos problemas deste ano, se nós quiséssemos salientar um dos aspectos negativos deste ano que termina, eu diria que é esta escalada de fanatismo religioso com o qual nós nos deparamos, enfim, no nosso tempo. Mas os fanatismos, sejam eles de que franja for e de que religião forem, são sempre fanatismos, são sempre movimentos perigosos. São movimentos perigosos porque são exclusivos e são movimentos perigosos porque realmente já não é o ser humano que está no centro das atenções, é uma ideologia que não serve a nada nem a ninguém. Exatamente. Mas realmente é preocupante. Eu não lhe sei explicar porque é que isto acontece. Nem lhe sei dizer se isso vem pelo facto de nós, na sociedade ocidental, não termos sabido preservar e passar determinados valores, que são valores fundadores da nossa própria sociedade ocidental, mas realmente o que eu sinto é que é preocupante. É preocupante esta escalada em que realmente o ser humano não vale, em que a pessoa não vale, o que vale é uma ideologia. E as ideologias existem enquanto servem uma causa, enquanto servem o ser humano. A causa é sempre o ser humano. Quando deixam de servir, pois realmente são perigosas, são mortíferas enfim, é realmente um inimigo com o qual, ou contra o qual temos que lutar todos. Já agora que estamos a falar em termos que falou de balanço do que seria, se trouxermos isso para um aspecto mais restrito da comunidade, qual é o balanço que este ano de 2014 se lhe oferece? Felizmente, o balanço da nossa comunidade é um balanço muito mais positivo. É claro que eu falo pela comunidade de Santa Cruz, onde sou responsável, eu salientaria realmente coisas bonitas que foram feitas ao longo deste ano, inovadoras, de certa maneira, e eu salientaria as missas comemorativas que nós, enfim, montamos, se quiser, com a ajuda de grupos muito válidos na nossa comunidade, como foi os fadistas, a missa dos ranchos, a missa de folclore, a missa das filarmónicas e a missa dos grupos corais. Porquê? Porque nós achamos que a comunidade
ou que essas pessoas fazem parte integrante da comunidade, integrante no sentido, são agentes formadores da própria comunidade e que seria muito interessante trazê-los realmente para uma celebração que é uma celebração que sai um pouco da normalidade e realmente foi uma aposta muito boa. Todos eles querem repetir, nós estamos já a preparar para o próximo mês de fevereiro, se Deus quiser, realmente mais uma série de celebrações deste género. Claro, não se pode esquecer esta visita simpaticíssima e importante para a comunidade, que foi a visita do Sr. Presidente dos Açores, que realmente, mais uma vez, veio reforçar esta proximidade que existe entre o governo regional e as comunidades açorianas da diáspora, mas a comunidade portuguesa em geral, realmente o governo regional tem permitido ou tem asfaltado uma autoestrada entre as comunidades e o governo regional, uma autoestrada sem portagens, que realmente é de louvar e é de manter, e isso foi dito ao Sr. Presidente, de maneira que foi uma visita que muito nos honrou e que muito prestigiou realmente a comunidade. Também, em relação a 2014, esqueceu-se de mencionar duas datas importantes. Uma é o aniversário do seu sacerdote, 25 anos, isso é equivalente a bodas... É bodas de prata. Bodas de prata. E também a do seu Padre António, aí são bodas de ouro. Bodas de ouro. Foram dois acontecimentos realmente, enfim, coincidiu, calhar no mesmo ano, os meus 25 anos de sacerdócio e os 50 de Padre António, é que a comunidade foi simpática e, como é seu apanágio, pois mais uma vez celebrou, enfim, com toda a dignidade, quer os meus 25 anos, quer os de Padre António, e que eu agradeço realmente de fundo do coração, porque, enfim, foi extremamente simpático da parte de toda a comunidade. Olha, Sr. Padre, eu desejo que realmente a continuação de muitos e bons aniversários para o futuro, para si, para o Padre António, para a comunidade, também para a Igreja de Santa Cruz, para a sua paróquia e para todos os portugueses em geral. E se quiser deixar algumas palavrinhas de Feliz Natal aos nossos telespectadores, a Câmara está ao seu dispor. Muito bem, eu falava há pouco destes valores realmente que nos enobrecem, que nos fazem sentir que a verdadeira vida realmente devia ir por determinadas estradas, e eu sinto que o tempo de Natal é realmente um tempo que desperta em nós estes sentimentos que são bons e que nos fazem bem. E se nós sentimos isto tudo porque um menino, um Deus menino nasceu no nosso meio, pois celebremos esse menino e deixemos que este espírito benfazejo de Natal se prolongue por todos os dias do próximo ano. Eu desejo-lhe um Feliz Natal. Hoje vou voltar a falar de livros, mas desta vez vou falar de escritores estrangeiros que escreveram sobre Portugal e sobre os portugueses, de uma forma romanceada, claro. Lembrei-me deste tema porque há dias acabei de ler o primeiro livro de uma trilogia daquele escritor quebequense, Patrice Lessard, que vive em Lisboa. O Patrice Lessard é realmente um autor que está a ter uma boa crítica da parte da imprensa internacional, inclusivamente ela aparece há dias, considerou na lista dos 25 melhores escritores de 2014 e o segundo dos autores quebequenses. Portanto, é realmente um autor a ter em consideração. O livro que acabei de ler, que é o primeiro da trilogia, que se chama Le Sermon au Poisson, que é seguido depois por um livro que se chama Nina, que ainda não li, e pelo último, que saiu há 2 semanas, que se chama L'Enterrement de la Sardine. Como se vê só pelo título, estamos perfeitamente dentro de uma dinâmica toda portuguesa. La Sardine tem que ir, naturalmente, que conjugar-se com Portugal. Lembrei-me realmente deste tema, sobretudo
porque lendo os livros no original, na língua em que foram escritos, alguns deles, acho uma curiosa, como dizer, dá um colorido, dá um estilo à escrita muito engraçado, quando os autores, ao referirem-se ou porem diálogos na boca de personagens portugueses, os põem a falar portugueses, ou por vezes, como é o caso do Patrice Lessard, os põem a falar francês, mas que nós estamos a ver que estão a traduzir literalmente do português. Por exemplo, o Patrice Lessard, neste livro Le Sermon au Poisson, põe um português a falar, ele, o autor, o personagem principal, o Antoine, está num café em Lisboa, a falar com um português que tem pretensões a ator e que fala um pouco de francês, esse ator, e esse ator começa-lhe a falar em português e começa a falar um francês muito aproximado e de vez em quando diz assim, tu perçois, está-se a ver que ele em português está a pensar, estás a perceber, claro que nenhum francês, ninguém de língua francesa vai utilizar esta expressão tu perçois. E isto está cheio, como está cheio de carapauzinhos, de imperiais, de bicas, e por vezes eu pergunto-me como é que um leitor de língua francesa recebe este tipo de... O que é certo é que é bem recebido, porque a crítica, como digo, está a considerar o Patrice Lessard como realmente um excelente escritor, que vale a pena. Eu adorei, acabei de ler o livro, adorei, não só pelo estilo, pela linguagem, mas também pelo tema. Então, eu, se tivesse tempo, gostava de vos ler algumas passagens, mas provavelmente o tempo vai ser curto demais, porque vos quero falar de outros autores. Aliás, o primeiro autor que me lembro, eu ainda estava em Portugal, foi ainda do tempo quando havia aquelas bibliotecas itinerantes da Carlos Gulbenkian, foi nessa, tenho a impressão que foi nessas, que eu li um livro do Miguel Unamuno. Era um livro sobre Portugal. Ele adorava os portugueses. Ele escreveu um livro que se chamava Viagens por Terras de Portugal e da Espanha. Passa-se nos finais do século XIX. E o que me recordo ainda desse livro, sobretudo, era o estado de espírito dos portugueses da altura. Estava-se a ver uma grande confusão política, económica, estamos a assistir quase que ao fim da monarquia, estão a ver, o que quer dizer que, afinal, os portugueses passam, mas o sistema português fica. Muito mais recentemente, já quando emigrei para o Canadá e que não tinha tanto acesso aos livros portugueses, como é evidente, comecei a ler, portanto, autores em francês ou em inglês que falavam de Portugal. Um desses autores, aliás, li-o em francês, mas ele foi originalmente escrito em alemão, porque é um suíço de língua alemã, que se chama Pascal Mercier, e que escreveu um livro extraordinário, do qual também foi feito um filme, e que também vi, e como sempre, a gente quando lê primeiro o livro e depois vê o filme fica um bocado decepcionado, que se chama, em francês chamou-se Train de Nuit pour Lisbonne, em português creio que se chama Comboio Noturno para Lisboa. É o livro onde eu vejo maior admiração pelos portugueses, por aquilo que eles são, sobretudo aquele período de transição que se verificou entre o antes e o depois do 25 de Abril. Ele inventa uma história, que é a história de um professor de línguas antigas, latim, grego, e que descobre um escritor desconhecido, para muitos portugueses até, que é um tal Prado, e ele vai à procura desse escritor. Este também é o tema do filme. Um outro escritor que eu também li, neste caso li no original, em inglês, e que depois descobri que havia também em português, que é A Small Dead in Lisbon, escrito pelo Robert Wilson. O Robert Wilson, ao que parece, vive também em Portugal. O editor diz que ele tem uma casa, algures em Portugal, que parece que no Alentejo, também tem uma casa em Espanha e outra na Inglaterra. Portanto, é um homem que viaja um bocado por toda a parte e que vive neste triângulo. E escreveu, além dos livros que escreveu sobre a Espanha, escreveu dois em particular sobre Portugal que eu adorei. O primeiro, portanto, o Small Dead in Lisbon, são duas histórias, mas duas histórias que começam em datas diferentes e que acabam de se juntar numa única história no fim. A primeira história começa no princípio de 1940, portanto, a Segunda Guerra Mundial, um industrial que é obrigado pela Gestapo a ir para Portugal para comprar wolframio. E a segunda história, que começa nos anos 90, um corpo que aparece numa praia ali da linha de Cascais, e começa a investigação da polícia, quem é, quem não é, e os personagens da primeira e da segunda história evoluem para se reunir tudo numa única história. Muito interessante o processo, e tudo anda à volta, de certo modo, do ouro que foi roubado pelos nazis aos judeus
que foi levado para o Brasil graças à conivência e aos bons serviços de certos banqueiros portugueses. O segundo livro que eu li dele chama Na Companhia de Estranhos, In Company of Strangers. É a história de uma inglesa que o pai seria provavelmente português, não está bem claro, bem, enfim, no fim do livro a gente sabe se é assim ou se não, mas eu não quero revelar o segredo. E um alemão, um jovem alemão, que é ferido em combate, nos combates no leste, e que vem curar-se para Lisboa e fazer trabalho de espião, e ela que é recrutada porque sabe falar português, porque ela nunca conheceu o pai, e que vem, portanto, é recrutada pelo MI6 e que vem para Lisboa como secretária de uma companhia de petróleos, a BP, e que faz também trabalho de espionagem. E os dois encontram-se e apaixonam-se um pelo outro. Um outro autor que li muito mais recentemente, aliás, há pouco mais de uma semana também, acabei de ler a leitura do último livro, Pour Isabelle, do António Tabucchi. O Tabucchi até nem é propriamente um escritor estrangeiro, digamos assim, porque ele tinha a nacionalidade portuguesa. Ele nasceu na Itália, em Pisa, mas apaixonou-se por Portugal a tal modo que ele tinha as duas nacionalidades. E, embora tenha escrito sempre em italiano, a maior parte dos livros estão todos traduzidos para português e muitas outras línguas. Eu lembro, por exemplo, de ter lido em português, a tradução portuguesa, da Cabeça Perdida, do Damasceno Monteiro, que foi baseado num facto histórico, provavelmente muitos se lembram, histórico, policial, melhor dito, aconteceu nos anos 90, de um corpo que apareceu sem cabeça junto a um acampamento de ciganos, enfim, tudo que andava. Mas é realmente um retrato muito interessante da sociedade, sobretudo pós-25 de Abril, como é que ela começou a evoluir naquele caminho para a democracia. O último livro, este livro que eu acabei de ler, foi, portanto, por Isabel, que é um itinerário, que aliás é uma obra póstuma, portanto, como ele tinha deixado no seu testamento, tinha que ser publicado só depois da morte dele, em que ele faz uma espécie de peregrinação pelos locais que ele conhecia e que ele amava, que são locais lusófonos, portanto, desde Lisboa até Macau, e depois passa também pela Itália e vai até a Suíça, e onde também usa o mesmo processo que usa o Patrick Lessard, de misturar o português, neste caso eu li-o em francês, mas seguramente que no original italiano também encontra-se aquela mistura entre o português e a língua em que ele escreve. O tempo, infelizmente, não nos deixa ir mais para a frente, porque havia mais autores a explicar e realmente eu adoro ler, sobretudo em histórias, porque ensaios é outra coisa, romances, escritores que se debruçam sobre a alma portuguesa. E agora os dois próximos livros do Patrice Lessard estão já na minha lista para começar a ler, provavelmente antes do Natal, que é a Nina e L'Enterrement de la Sardine. Em todo caso, é com isto que eu acabo o meu ponto de vista 2. Até para a semana. A Lusac TV está presente na festa do 36º aniversário do Clube Oriental e estamos aqui para conversar um pouco com a Presidente Mariana Lourenço. Então diga-me, você já é Presidente há quanto tempo? Eu sou Presidente só há 4 meses. Há 4 meses? Sim, senhora. Havia o Presidente, ele retirou-se por doença. Como eu era Vice-Presidente e tive que ficar. Pronto, e é assim, estou eu Presidente 4 meses. Até aqui estava na direção, ajudava mais era na cozinha, porque primeiro tínhamos uma cozinheira, depois ela deixou de poder vir e então alguém tinha que deitar a mão à cozinha e tenho estado eu e a Angelina e assim estaremos até ao fim do ano. Diga-me, qual é a missão principal do Clube Oriental? A missão principal era de continuar com a nossa cultura portuguesa, que é pena se ela se acaba, na medida que estamos tão longe do nosso país, que é pena a gente esquecer-se daquela cultura. Mas estamos já com pessoas como aqui no clube, pessoas já de uma certa idade, precisávamos de jovens para continuar com isto, a valer. Pois tem-se notado nos últimos anos que o número de membros tem diminuído, não é? Exatamente. Cada ano notamos a diferença, uns pela idade, outros morrem e outros mudam-se para longe e a idade já não dá para poderem conduzir, para vir e tal. Nota-se bastante diferença ultimamente.
Portanto, você estava a dizer que precisávamos de jovens. Acha então que os jovens é que podem continuar com isto. E gostava imenso e espero ainda ver aqui os jovens agarrados a isto. Como é que nós fazemos para atrair os jovens? É agora que eles nos ouçam e que venham, vocês é que podem, por intermédio da televisão, chamá-los para irem para os clubes, para continuarem, os portugueses continuarem com a tradição. Para guardar os nossos costumes e a nossa cultura. Nós aqui guardamos o costume da marcha, que antigamente havia várias atividades, várias coisas, agora continuam só com a marcha. Portanto, a marcha é a única atividade que vocês têm? A atividade que aqui há agora é a marcha. E este ano também vai haver, não vai haver festa de Natal, mas acho que vocês vão fazer a festa do passagem do ano. Isso há, o Réveillon do ano há. Agora, Natal nunca fizemos. Chegámos a fazer o Natal para as crianças, dava até prendas às crianças, brinquedos e aquilo. Mas agora, ultimamente... O clube já fez muita coisa nesses 36 anos. Fez muita coisa, tinha um sócio aqui, um diretor, já faleceu, que era o Sr. Cesário, andou com as crianças a futebol, ele organizou campeonatos aí de futebol para os miúdos, que eles andavam, era o treinador, mais o outro senhor que andava aí, levou-os a todos aí. Mas agora havia o rally. Eu lembro-me do rally quando eu era miúda, gostava muito. Havia também o rally e diversas coisas que fizeram aí, que, como digo, a minha amiga Angelina, que já cá está quase da abertura da fundação, é que sabe dizer. Agora eu não estou aqui há alguns anos, mas não assim tantos, para poder informar tudo. Senhora Lourenço, você tem uma mensagem que gostava de dizer aos nossos portugueses, à nossa comunidade? Gostava, agradeço a todos e gostava que continuem, ou aqui ou noutros clubes, continuem sempre a serem portugueses e unidos. Sobretudo, juntarem-se os portugueses, seja o rádio, seja o Clube Português, seja o Benfica, seja a associação, que sejam todos unidos, que é o melhor que a gente tem. Quem não se lembra do tempo do Oriental em que tinha o teatro, lembro-me da peça O Barbeiro de Sevilha, por exemplo. Foi uma obra, um trabalho maravilhoso em outros tempos. Tantas coisas que aconteceram nesta casa. Obra de gente que precisou de marcar um encontro na comunidade aqui. E fez-lo muito bem. Portanto, hoje, 36 anos passados, é um momento muito feliz para todos nós, para todos os sócios do clube, e que desejo, de maneira muito forte, que esta casa possa continuar ainda por muitos anos. O Oriental já deu muito à comunidade, são 36 anos, não são 36 dias. E acho que o Oriental ainda tem muito para dar. É preciso haver sangue novo e haver direções para que o Oriental não morra. Porque o Oriental morrendo, acho que todos nós vamos ficar tristes. São 36 anos e eu sei que são 36 anos de dedicação. Dedicação dos dirigentes do clube, dedicação dos seus sócios e que são muitas horas de trabalho. E queria salientar que são muitas horas de trabalho
dedicadas a uma causa que, de forma resumida, acaba por ser a causa de Portugal, a causa de juntar os portugueses aqui em Montreal, a causa de promover a nossa cultura, a causa de promover a nossa língua. Não sabe ninguém, porque o canto fado neste estômago de dor e de pranto, e neste tormento todo sofrimento, eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz ao vento, luz ao firmamento e deu azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiar e choro a cantar. E pôs as estrelas no céu e fez o espaço sem fim, deu luto às andorinhas. Ai, deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto, misto de ventura, saudade, ternura e talvez amor, mas sei que cantando sinto mesmo quando se tem um desgosto e um pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiar e choro a cantar. Fez poeta roxinol, pôs no campo alecrim, deu as flores à primavera. Ai, deu-me esta voz a mim. Deu as flores à primavera. Ai, deu-me esta voz a mim. Obrigada, obrigada. Pronto, e assim chegados ao fim de mais um programa da Lusac TV. Esperamos que tenham gostado e que voltem, como todas as semanas, habitualmente, às 9 horas, às segundas-feiras, e também com repetições. Com repetições ao longo da semana, podem verificar no Jornal Lusopress, está lá o horário. Também não se esquecer da telenovela Pai à Força, que podem ver às segundas, quartas e sexta-feira. E o horário também está no Jornal Lusopress. E também, super importante, nós temos uma página... Facebook. Isso mesmo. E ficamos à espera que façam um clique lá naquele botãozinho que diz gosto. Nós apreciamos realmente o vosso apreço. Até para a semana. Até para a semana. Hey, Pussycat, do you want to go to the festa? O quê? 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 I'm
going to the festa, dancing to Portuguese music. I'm hungry, I'm gonna eat bifanas. This festa is awesome. Procession's over, smelling masa in the air. Greyhound buses filled with cousins everywhere. Ice on the keg, it's $5 for a beer. My TT Manny's like, Porra, get out of here. Had some cachaça, now I'm ready for some rock and roll. I love this music more than watching my football. Thorough seats, hope I hear my favorite jam. Oh my God, it's George Ferreira and he's with his band. Shh. Calabuca, this is my favorite song. Drinking orange some more, I'm gonna dance to my Maria. I ate too many favas, now I have diarrhea. My mother gave me pub 6 to settle my barriga. This is the festa, I'll be drinking Sarge to the dia. Gonna have another shot, then I drink another beer. Until Vavu, he's gonna pinch both my ears. Just want a wine basket at the bazaar. Gonna win a Portuguese plate at the bazaar. They had pineapple sumo, I bought pineapple sumo. Then I watched Ronaldo score another goal. Hello Banaka, you wanna dance the folklore? Bring all of your niggas and meet me on the dance floor. Chasing after Portuguese girls makes my feet sore. If your daddy finds us, he'll be screaming. I don't think so. I'm going to the festa, dancing to Portuguese music. I'm hungry, I'm gonna eat bifanas. This festa is awesome. I'm going to the festa, dancing to Portuguese music. I'm hungry, I'm gonna eat bifanas. This festa is awesome. The festa represents that deep Portuguese pride. From mainland to Azore, stop picking a side. We're all Portuguese, no matter where we're from. From one pop sick, we're all a bunch of crumbs. Vavo is wearing black, daddy's drinking wine. Mom in my tears, gossip all the time. And spark up the grill, cook mellow chouriço. Don't be jealous of this Portuguese feast. Madeira, Açores, Lisboa, Afluge. We're all eating sopas de curve. And for dessert, we're eating malasadas. I like them hot from the pan, fresh malasadas. Wash them down with an ice cold laranjada. I only have one left, but you can have a bite. If you eat the whole thing, you looking for a fight. Sunday morning rolls around, gotta clean the holy crown. Mass until noon, now you feel the Holy Spirit. March the procession, trying hard not to sweat it. I call that getting tricked by your parents. This suit's hella hot. Oh God, it's another 2 miles till we reach the church parking lot. When we're done, gonna drink a cold super bar. If my parents see me, I'll tell them it's Medic Jaw. It's Medic Jaw. Man World! Tashbit! Mardi! I'm going to the festa, dancing to Portuguese music. I'm hungry, I'm gonna eat bifanas. This festa is awesome. I'm picking up Vavo, rocking Portuguese gold, praying the Holy Ghost at the festa down the road. I'm picking up Vavo, rocking Portuguese gold, praying the Holy Ghost at the festa down the road. I'm going to the festa, dancing to Portuguese music. I'm hungry, I'm gonna eat bifanas. This festa is awesome. I love the festa.